E aí, meus queridos do Sexto, como é que tá? Tranquilidade? Fiquei feliz de começar a ver o rostinho de vocês aí nos encontros ao vivo, né? A gente tirar dúvida, bater um papo, se rever. Tô com saudade de vocês. E aí a gente fechou uma parte técnica da matéria, que a gente falou da formação do relevo, falou das formas do relevo e fechou aí falar dos solos, né? Da questão de terra, das plantinhas, né? Onde as plantinhas crescem, né? E o último vídeo eu finalizei falando dos horizontes, né? Um pouquinho de calor, que se ligar o ventilador faz barulho, então vou me abananar um pouquinho, ó. Então é o seguinte, o que eu vou propor para vocês hoje? Temos um finalzinho desse capítulo que está falando assim, ó, na página 240, abaixo dos horizontes. Questões ambientais relacionadas ao relevo e ao solo, aos solos. Questão ambiental, gente. A gente já, desde o começo do ano, está falando aí de paisagem modificada e natural. O solo é natural, mas o ser humano modifica para utilizar, principalmente na agricultura, na pecuária, e utilizando seus elementos na construção, como a areia, a argila, silt, o cimento. São produtos químicos que nós tiramos dessa estrutura do planeta, que são os solos. Então, meus amigos, quando a gente fala de questão ambiental, normalmente a gente está falando de algum problema ambiental. O que o ser humano fez que deu errado naquela paisagem, que gerou algum problema. Então o que a gente tem que pensar? Normalmente, a gente se vira e mexe e escuta noticiários falando que a chuva fez um deslizamento no morro porque a casa está ocupando um lugar que era de planta. O que aconteceu? Por que aquele morro desabou? Por que o solo não aguentou? Com certeza está ligada à retirada da cobertura vegetal. Com certeza vocês já ouviram falar isso, que as raízes seguram o solo. E a casa não está segurando o solo. E aí, quando chove, a erosão, o deslocamento da massa, desse sedimento, dessa terra, que está na encosta do morro, desce, desaba. Infelizmente, muitas pessoas morrem assim. A gente não tem um planejamento urbano eficiente, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que consiga cuidar dessas moradias que têm essa falta de uma estrutura boa, que tem como construir numa encosta sem desabar, mas precisa de uma técnica, uma engenharia por trás disso. Então o que a gente tem que pensar? Tanto que no livro de vocês, ó, movimento de massas, o terceiro parágrafo dessa partezinha do final da página 240, está até em negrito. Envolve qualquer deslocamento da encosta, tanto de rochas quanto de sedimentos e solo. Esse processo pode acontecer de diversas formas, como os escorregamentos, que caracterizam significativo volume de lama ou de terra, ocorrem devido à retirada da vegetação, à ocupação humana, forma inadequada da ocupação, muita chuva, né, chuva intensa. Então tem vários motivos que vão fazer esse deslocamento da massa da encosta. Então, quando você pensa na ocupação de uma região, o ser humano ocupando uma região, normalmente a gente ocupa inicialmente as partes planas. Então a cidade cresceu primeiro uma parte plana e depois começa a subir os morrinhos. Mas isso é matéria mais para frente, quando a gente vai falar de urbanização. Então por enquanto a gente só está pensando no problema ambiental do solo. Então falei do deslizamento. A gente pode pensar em outro. Contaminação, esgoto. Nas fazendas, os produtores usam muitos agrotóxicos, defensores agrícolas, produtos químicos para cuidar da plantação, mas isso pode contaminar o solo, o lençol freático. E, não sei se vocês vão lembrar, a gente falou de umas palavrinhas muito doidas quando começou a falar de erosão, ainda em aula, lá juntinho ainda, que saudade. Parece que faz muito tempo já, sobre o intemperismo e o intemperismo e a erosão, que a gente tem falado nesse capítulo também, mas a formação das ravinas e das vossorocas. Lembra? Ravina, os sulcos superficiais, umas fissuras que começam a aparecer porque a água está levando o solo. E a vossoroca é quando essa ravina amplia, quando ela cresce. Tá falando bonitinho disso aqui, ó. Tem até as fotinhas fofas no livro, na página 241, mostrando o que é a ravina, o que é a vossoroca. Então dá uma olhada aí, acompanha, marca, registra, tá? Vê bastante, pesquisa no Google, tá? E olha que bonitinho.
O segundo parágrafo dessa página. Pode ocorrer também um movimento de massas fluidas, denominado fluxos ou corridas de lama, a lama descendo o morro, compostos de sedimentos e águas e chuva, beleza. Aí vem falar depois desse movimento de massa gerando a vossoroca, tá? O nome é esquisito, mas é um processo acelerado da erosão. Aí, o que eu tenho que pensar? Que a utilização do solo é necessária pela sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar em como fazê-la. Cuidar do solo, porque quando eu comecei a falar no outro vídeo do solo, eu falei isso para vocês, que o solo ele é fundamental para a vida no continente. Todas as plantações dependem de solo. Então, o ser humano está dependendo 100% disso. E se a gente não cuidar direito, num futuro, já que o solo demora a se formar, a gente pode ter uma escassez de solos férteis para produzir comida para a gente. Olha que problema. Isso pode ser bem severo se a gente não tomar cuidado com o manejo correto do solo. E aí, virando a página, chegando na última página aí, ó, ele vem falando, cadê? Me perdi. De arenização, que é um outro problema. O nome já está dizendo arenização. Sim, tem a ver. Quando a areia é deslocada numa paisagem movida pela água também. Normalmente a água é o grande movimento, o grande agente que move os sedimentos, tá? Então olha só, dá uma olhada ali em cima, no segundo parágrafo. Em áreas onde o solo é arenoso predomina, pode haver o desenvolvimento de processos de arenização, que se caracteriza pela formação de um areal, bancos de areia. Mesmo em áreas onde o clima é úmido, esse processo ocorre devido a um conjunto de fatores, como desmatamento, uso inadequado do solo, ou seja, a gente faz besteira no solo. Então a gente tem um acúmulo de areia numa região e as plantas não se dão muito bem com a areia. Tanto que você vê nas praias e nos desertos, tu não vê uma vegetação muito rica. Ah, mas pessoal, no deserto não tem água. Não é só essa questão. É que a areia ela é rica em quartzo. E o quartzo é um elemento que é difícil das plantas absorverem. E aí é difícil você desenvolver uma vegetação boa para sustentar o solo, diminuir a erosão. Enfim, é um problema que é gerado, como falou aqui, por desmatamento, por um uso inadequado do solo. E o último problema que ele está falando aqui, olha lá, que não é um problema, né? É a solução do problema. É o jeito que a gente pode usar o solo, sem afetar ele tanto. Ele dá 3 técnicas para a agricultura: rotação de culturas, associação de culturas, terraceamento e curvas de nível. Curvas de nível, vocês lembram, a gente falou lá no começo do ano, que é um tipo de mapa que utiliza as linhas de relevo. Então, o que a gente pode pensar nisso? Que até em encostas de morros, a gente consegue produzir, plantar, criar alguma coisa no solo sem afetar essa estrutura, tá? Então não é difícil perceber isso. Se você avaliar um solo e ele tem uma cobertura vegetal por cima, quer dizer que ele está protegido. E aí, ó, associação de culturas. Você mantém a floresta e mistura as produções dentro dela. Fácil. Terraceamento. Vou até ler. Técnica utilizada em áreas de inclinação acentuada, ou seja, uma encosta caracterizada pela formação de degraus. Então a gente constrói degraus na encosta para quando a água escoar, ela não escoe com velocidade. A cada degrau ela vai descer e vai parar um pouquinho. Vai descer e vai parar um pouquinho. E isso reduz a força da erosão, tá? Curva de nível é muito parecido, mas já aproveita as curvas do relevo. Então, se o terraceamento a gente constrói os degraus, na curva de nível a gente já usa os degraus naturais da paisagem, tá? É até parecido, mas a diferença é que um a gente faz no terraceamento e a curva de nível a gente utiliza já o que tem na paisagem. A gente só vai dando uma adaptada. Beleza? E o principal, não usar agrotóxico, cuidar bem do processo de irrigação. Em vez de eu sair jogando água para o alto, eu faço um gotejamento em cima da planta, gotinha por gotinha em cima da raiz, que já é o suficiente para a planta sobreviver. Beleza? Então, o que eu tenho que pensar? Que o ser humano produz das duas maneiras. A maneira que cuida do solo e a maneira que não cuida do solo. Lógico que a maneira que não cuida do solo, ela é mais fácil. Por isso que a gente vê isso muito acontecer.
produtores e produtores no mundo todo produzindo de maneira inadequada, prejudicando o solo, tá? Agora olha só, você tá com o livro aí? Na página 243 tem um exercício com um texto, 244, 245, mais exercício, e acaba o capítulo. Dever para vocês fazerem. Semana que vem a gente vai corrigir isso juntinho, tá bom? Pode ser? Vai ser, tá? Então faz o exercício, qualquer dúvida me manda mensagenzinha lá de boa, sinal de fumaça, enfim, qualquer coisa, para poder ajudar vocês a fazerem, tá? Bons estudos aí e cuidem-se. Tchau, tchau.